É uma das primeiras medidas assinadas aí pelo presidente Donald Trump após tomar posse. Está causando dúvida, medo entre os imigrantes, incluindo brasileiros, né? Teve também aquela medida do pessoal que faz aquele turismo do nascimento, né? Para os filhos nascerem lá. Muitos famosos fazem isso, né? Os Exatamente, cantores, foi exatamente essa medida, Yuri, que tem gerado uma grande repercussão. Todas as decisões que ele vem tomando, na verdade, estão repercutindo bastante. As pessoas estão preocupadas, afinal, os Estados Unidos é uma potência mundial, então tudo que acontece lá repercute no mundo inteiro. E na política, nas redes sociais, não se fala em outra coisa. Sobre a imigração, tem preocupado tanto quem já vive no país quanto quem planeja se mudar. E para tratar sobre esse assunto e outros que envolvem essa mudança, passeio, estudar fora, para fazer tudo isso com segurança e estratégia, nós convidamos a especialista em vistos imigratórios, a Cíntia Dias, ela que ajuda pessoas que querem morar nos Estados Unidos, principalmente com vistos que levam ao Green Card. Ela também orienta sobre o planejamento, como começar, pelo tipo de visto que é mais adequado ao perfil de cada pessoa, quais são os objetivos daquela pessoa ou da família nos Estados Unidos. Tudo isso nós vamos esclarecer e conversar agora com a Cíntia. Bom dia, Cíntia. Bom dia, Mônica. Bom dia, Yuri. Tudo bem com vocês? Bom dia a todos os ouvintes. Bem-vinda. Cíntia, o tema de deportação, para a gente abrir a nossa conversa, a deportação em massa, voltou à tona recentemente. Inclusive, hoje é página de vários jornais que as autoridades dos Estados Unidos prenderam 538 imigrantes criminosos sem documentos e deportaram centenas de pessoas ali nessa operação contra a imigração ilegal que foi lançada pelo Trump, depois dele assumir o cargo na segunda-feira. Sobre esse assunto, quem realmente corre o risco de ser deportado nos Estados Unidos? Bom, primeiro, muito obrigada pela oportunidade, né, de estar falando com vocês aqui e trazendo muitos esclarecimentos, né, no que se refere realmente à imigração para os Estados Unidos, quem corre mais risco ou não, se a imigração legal está ameaçada ou não, né, mas então nos concentrando nesse ponto principal sobre a deportação em massa, né. Sempre os Estados Unidos, né, sempre combateu a imigração ilegal, porque cada país tem as suas regras, né, de entrada e saída do país, enfim, de permanência, então realmente isso sempre foi muito combatido, né, mas hoje a gente encontra um cenário totalmente voltado para o combate da imigração para pessoas indocumentadas, para as pessoas que, por exemplo, vieram através da fronteira do México, pessoas que às vezes vêm com um tipo de visto que seria, por exemplo, para passeio e acabam permanecendo aqui sem se legalizar depois durante anos, né? Mas o que o Donald Trump, ele realmente sempre ele fala, né, e determina, né, todos essas diretrizes, né, que ele está implementando, que são essas pessoas, né, que cometem crimes aqui nos Estados Unidos. Então, pessoas que vêm para cá de forma ilegal já tem um ponto que é diferente com a política do país. E ainda cometendo crimes, então essas pessoas, quando a gente viu esses últimos dias, né, a prisão de algumas pessoas e realmente sendo deportadas, quando a gente vai ver, são pessoas que estão liderando ou que fizeram, já tem passagem, né, realmente na polícia aqui, ou que são envolvidas com facções, né, com terrorismo. Então, essas são as pessoas que realmente devem temer, realmente, que o Trump realmente está fazendo todos os esforços para que essas pessoas não permaneçam no país. Cíntia, então ainda é possível ter cidadania americana automaticamente ao nascer nos Estados Unidos? Então, com relação a esse ponto nos concentrando nesse ponto agora, então, sobre a cidadania automática por nascimento, né, o Donald Trump realmente, ele instaurou esse desejo dele, né, realmente, de que virasse realmente uma lei, e qual é a intenção dele? Seria de que as crianças que nascem em solo americano não teriam a cidadania americana automaticamente, desde que fossem filhas de cidadãos americanos ou portadores de Green Card, que são os residentes permanentes aqui. Somente esses filhos dessas pessoas que têm esse tipo de situação legal no país que teriam a cidadania automática. Isso é uma medida muito contraditória, porque ela não só prejudica filhos de crianças, né, filhos, enfim, de pessoas que estão aqui sem documento, mas também, por exemplo, pessoas que estão
legalmente aqui. Às vezes tem um visto de estudante, ou tem um visto de trabalho temporário, e às vezes passam anos aqui nos Estados Unidos de forma totalmente legal, mas não teria essa possibilidade, né, que se um filho nascesse nesse meio do caminho, de ter a cidadania americana automática. Porém, acho que foi ontem pela manhã, se eu não me engano, um juiz de Seattle, ele derrubou essa medida. Então, voltamos ao que era antes por enquanto, continua sendo as regras, né, que já estão há vários anos, né, inclusive são regras constitucionais, que é o direito à cidadania total para quem nasce em solo americano. Então, nada mudou. Ele tentou realmente fazer essa alteração, mas foi combatido por um juiz aqui nos Estados Unidos. Então, isso demora anos para que seja realmente implementado uma mudança nessa magnitude. Cíntia, você já atendeu milhares de pessoas, né? O seu trabalho é justamente esse, auxiliar essas pessoas no momento em que elas decidem se mudar para os Estados Unidos, estudar nos Estados Unidos, passar uma temporada nos Estados Unidos. Então, na sua opinião, ainda vale a pena imigrar para os Estados Unidos? Por quê? Sim, ainda vale muito a pena emigrar para os Estados Unidos se você deseja realmente sair do seu país de origem e buscar algo mais, não só para si mesmo, mas para sua família, né? Ou seja, nós estamos falando, né, enfim, também sou imigrante, né, agora também tive essa decisão também com a minha família, e assim como milhares de pessoas que nós atendemos, né, e que eu atendo diariamente com esse planejamento. Por que hoje as pessoas querem vir para os Estados Unidos? Os pontos que eu mais ouço, né, dos nossos clientes, esse desejo realmente de fazer essa transição, primeiro, segurança. Então, as pessoas se sentem, falando, né, de nós brasileiros, né, as pessoas se sentem realmente muito inseguros no Brasil, e aqui nos Estados Unidos, não é um país perfeito, mas a segurança aqui, ela é muito, muito visível em todos os ambientes em que a gente recorre, as crianças, no trabalho, enfim, na rua, enfim, então realmente é um ponto principal que leva as pessoas a virem a mudar para os Estados Unidos. A economia é muito forte, vocês dolarizaram a sua carreira, então profissionais que estão há muitos anos, realmente já com carreiras inclusive consolidadas, né, no seu país de origem, estão escolhendo vir para os Estados Unidos, realmente para que seja mais valorizado profissionalmente e que possa proporcionar também um legado para os filhos, né, seguramente possam ter essa escolha de vir para cá e estudar na universidade americana, serem inseridos no mercado de trabalho futuramente. Então, e a economia dos Estados Unidos, ela é muito forte, então isso faz com que o poder de compra é muito grande, né, e aqui nos Estados Unidos, então você tem uma vida confortável, com mais facilidade em termos, claro que você precisa realmente ter o seu esforço, trabalhar, se desenvolver, buscar as oportunidades, mas isso, o governo, ele valoriza muito realmente a sociedade nesse ponto, né? Então aqui existe muito também, falando pelo lado profissional, a meritocracia aqui é muito respeitada, então realmente quem está disposto a se desafiar, empreender aqui, ou buscar uma recolocação profissional, vai ser reconhecido. E tem muitas profissões realmente que são muito em alta aqui nos Estados Unidos, né? Profissionais que estão atraindo muitos profissionais qualificados do Brasil para cá. Cíntia, eu queria puxar, você falou da questão dos imigrantes, né? A política do presidente Trump é muito para pegar os criminosos, né? A Rede trouxe até uma entrevista com o superintendente da Polícia Federal, falando que dos casos de brasileiros, né, que são deportados, são muitos casos daqueles que vão trabalhar e ficam, né? Vão estudar e ficam. Né? Ou seja, o único crime, entre aspas, que eles cometeram é permanecer ilegalmente, né? Permanecer sem documento. Mas o que eu queria puxar a partir do momento, né, que tem um presidente que prega muito essa questão do imigrante, na campanha ele era mais agressivo ainda em relação a isso, a questão da segurança dessas pessoas, né? Será que o preconceito não vai aumentar? Né? Também isso faz com que as pessoas repensem, né, em ir aos Estados Unidos. Então, esse é um ponto muito importante que você trouxe, Yuri, e é muito importante a gente deixar claro que, a imigração realmente que sempre foi tocada na campanha do Trump e realmente o que ele quer implementar é realmente, como eu falei, né, combater a imigração ilegal, né, porque existem vários tipos de visto
cada um adequado para uma situação específica. Então, se você vem passear nos Estados Unidos, você precisa de um visto de turismo. Se você pretende estudar, os adequados para estudo. Se você vem querendo trabalhar, você precisa ter um patrocinador ou buscar o seu próprio green card, né? Existem formas hoje que você pode aplicar para tipos de visto, você não precisa de um patrocinador e você pode trilhar um caminho de conquistar o seu próprio green card. Então, assim, existe uma diferença muito grande, realmente, quando o Donald Trump fala que combate a imigração, mas só que realmente é a imigração ilegal, de pessoas que realmente estão aqui de uma maneira inadequada, da forma documental, né? Então, claro que, né, a gente está falando aqui com a vida, né, de muitas pessoas, né? Mas aqui, nem entrando no mérito se está certo ou errado, realmente é uma regra do país, e realmente regra é regra, né? Então, realmente, se está sem documento, eles vão ser de alguma forma podem ser questionados por conta disso. Mas, como eu falei, a gente percebe que, primariamente, o que está sendo realmente combatido é aquelas pessoas que estão aqui sem documento, mas que têm crimes, né, tem algum tipo de envolvimento com algo ilegal de fato, né. Com relação ao preconceito, existe uma comunidade muito grande de brasileiros aqui nos Estados Unidos, em várias regiões. Eu moro aqui na Flórida, então aqui tem realmente uma comunidade muito grande de brasileiros e de hispanos, né, porque temos muitos latinos aqui também. Então, não só nas cidades santuários, não como Boston, por exemplo, nas regiões, né, assim, mas hoje está crescendo muito o índice de brasileiros que vêm morar nos Estados Unidos em outras regiões, Texas, Atlanta, propriamente em Nova York, por exemplo. O que eu quero dizer com isso? Que realmente a entrada de imigrantes para o país, ela é muito bem-vinda e ela é vista com muita positividade, com muita receptividade pela grande maioria dos brasileiros, dos americanos. Mas é claro que se uma comunidade ali começa a apresentar vários tipos de problemas, começa a ver roubos, enfim, brigas ou crimes realmente que acontecem, né, acaba que realmente ele não está correto em lugar, né, ser combatido. Então, a questão do preconceito, isso eu morando aqui, eu posso falar que realmente, assim, é a grande minoria dos americanos que tem algum tipo de preconceito. Eles são extremamente receptivos aos imigrantes, porque sabem que a economia americana é formada e a roda gira também por conta de imigrantes de outras nacionalidades, sejam brasileiros, hispanos, asiáticos, né, e por aí vai. Cíntia, vamos falar agora com quem está interessado em estudar, em morar nos Estados Unidos. Você tinha falado sobre as profissões que estão em alta aí nos Estados Unidos. Quais são essas profissões que estão em alta nesse momento para quem tem interesse de ir para os Estados Unidos? Isso é uma pergunta muito importante, Mônica, porque existe o mercado de trabalho aqui nos Estados Unidos, ele assim, nós no Brasil não temos a dimensão de como é a velocidade da economia americana, né, o número de empresas que são erguidas a todos os dias, que avançam, né, que precisam realmente de profissionais cada vez mais qualificados. Então, hoje existe ofertas de emprego, sim, para estrangeiros, assim, num número muito grande, e empregos totalmente qualificados. Então, as pessoas podem, no Brasil, por exemplo, que pensam em vir para cá, elas podem vir para os Estados Unidos desempenhar suas próprias profissões, porque existe um mito, né, de que, se tudo der errado, eu vou para os Estados Unidos, porque aí eu vou ter que lavar prato, vou ter que fazer faxina, vou ter que trabalhar na construção. Hoje o perfil do imigrante mudou muito, porque a imigração qualificada, ela está extremamente numerosa e é muito bem-vinda. Então, as áreas hoje que são declaradamente de interesse nacional, por exemplo, elas são até designadas com uma sigla STEM, que são Ciências, Tecnologia, Engenharia e Matemática. Então, áreas correlacionadas a essas que eu falei agora, por exemplo, médicos, dentistas, fisioterapeutas, área de TI, área de engenharia, área ligada a números, área financeira, enfim, elas são declaradamente de interesse nacional. Então, existe uma receptividade muito grande no país. Mas nós atendemos um número de clientes muito grandes também de outras áreas. Então, a gente percebe que profissionais da área, empreendedores, profissionais da área financeira, então tem profissionais da área de RH, profissionais que trabalham com tecnologia, especialmente em TI, em inteligência artificial,
que é realmente o assunto do momento, realmente são, não só que são vistos com receptividade com relação ao fator imigratório, chance de conquistar o Green Card, mas também no mercado de trabalho. Então, existem infinitas oportunidades para o profissional qualificado aqui nos Estados Unidos. Cíntia, para finalizar, com tantos fatores aí a se considerar, qual seria a sua principal dica para quem está pensando em imigrar para os Estados Unidos? Hoje você acredita que está cada vez mais acessível ter o Green Card, com menos burocracia, com a assistência profissional, é possível fazer esse caminho de uma maneira tranquila? Então, é importante dizer que isso é uma realidade que você mencionou agora. Não que existe um caminho fácil, mas existe um caminho totalmente possível para que se conquiste o Green Card, sem talvez a necessidade, por exemplo, de ter uma oferta de emprego já prévia e uma empresa que sim nessa aplicação. Então, o profissional que é qualificado, e quando eu falo profissional qualificado, é um profissional que tem um bacharel, que tem 5 anos de experiência, por exemplo, ou um profissional que tem um curso tecnólogo e que tem mais de 10 anos de experiência, tem parâmetros específicos, tá? Não necessariamente são tão engessados como eu falei agora, mas esses tipos de profissionais podem fazer uma aplicação para um visto que se chama EB2NW, ou então EB1, se ele tiver habilidades extraordinárias. Então, são 2 caminhos muito possíveis para que, somente com seu background profissional, você conquiste, né, o Green Card. Não é rápido, então isso exige planejamento, que esse é um planejamento de prazo. Então, se você inicia uma aplicação para um Green Card agora, através desses tipos de visto, normalmente 2 a 3 anos é que você espera ali a finalização de todo o processo. Então, como dica principal, como a Mônica, né, me perguntou, eu acho que o principal escolha um tipo de visto que seja adequado para o que você deseja fazer aqui nos Estados Unidos. Porque aí você vai conseguir conquistar todas as oportunidades, as melhores oportunidades que o país tem para lhe oferecer, e você vai ter segurança, vai ter liberdade para sair do país, voltar, vai poder deixar esse legado para os seus filhos, e buscar a cidadania futuramente, porque quem é portador do Green Card, depois de 5 anos, pode solicitar a cidadania americana também. Então, existe um caminho possível, é só procurar pessoas especializadas, né, que possam te auxiliar nesse projeto, porque é um planejamento aí de pelo menos 2 anos. Excelente. Cíntia, deixa um contato aí pra gente, pessoal, nosso público quiser te encontrar, saber mais do serviço, né, também de imigração. Instagram, algum contato. Ótimo. Eu lhe agradeço a oportunidade. O meu Instagram é @CínthiaDias. Cíntia escreve como está aqui embaixo no vídeo, para quem está vendo através de vídeo, é CINTYA, Cínthia Dias. E você vai me encontrar lá e eu vou poder me conectar com vocês e iniciar esse planejamento imigratório para quem quer vir para cá, morar, estudar, enfim, trabalhar, ou buscar diretamente o Green Card, que é a forma mais plena de aproveitar as oportunidades daqui. Maravilha. Cínthia Dias, especialista em vistos migratórios. Obrigado pela participação, conversar aqui com a gente da Band News FM. Explicou para a gente como funciona a questão do Green Card, a legislação. Trouxe também aqui, tirando um pouco dos medos, né? Porque os brasileiros também, vendo o noticiário, acabou se apavorando também com essas ameaças do Donald Trump, mas conseguiu trazer aqui, desmistificar alguns assuntos também. Obrigado, Cíntia. Eu que agradeço a oportunidade, estou à disposição quando vocês quiserem tirar outras dúvidas. Obrigado. Agora 10h27.